paz de Cristo a todos, tudo bom? Irmão Edu Moura aqui gravando mais um vídeo para o canal. E eu queria pedir para você que, se você não se inscreveu, você se inscreve, compartilha esse vídeo, porque eu vou falar agora de um assunto um pouco polêmico. E para alguns podem até criar revolta, né? Eu gostaria de falar hoje de campanhas e envelopes ungidos. Existe respaldo na Escritura para campanha? Existe respaldo bíblico para envelope ungido? A resposta é um sonoro não. Não existe respaldo para campanhas em igrejas. As igrejas, elas usam textos do Antigo Testamento, como os 7 mergulhos de Naamã, as 7 voltas que o exército judeu deu lá sobre os muros de Jerusalém, a fim de derrubar a muralha. Então eles pegam essas ocasiões, esses eventos do Antigo Testamento e criam campanhas na igreja em cima disso. Todavia, o que aconteceu naquele contexto ali, eles seguiram uma ordenança de Deus para aquela situação. Não é algo padrão para uma campanha dentro de uma igreja, de tanto que os próprios cristãos judeus nunca fizeram isso. A Bíblia fala, lá em Atos 2:42, que a igreja, ela segue a doutrina dos apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele fala que, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4:6, que a igreja deve se limitar só naquilo que está escrito. Deve se limitar, ou seja, você não pode ultrapassar aquilo que está escrito. E não existe nenhum mandamento, não existe nada, nenhum comportamento, nenhuma prática na Bíblia que sustente campanhas em igreja. Não existe campanha em igreja, na igreja primitiva, na igreja apostólica, na igreja lá de Atos, não existe esse tipo de prática. A mesma coisa a questão do envelope ungido. O que seria o envelope? Você faz a campanha, o pastor ele te dá um envelope, ali nesse envelope você coloca um dinheiro dentro e eles molham esse envelope em uma botija cheia de azeite para dar mais fé na pessoa, né? Não, tá ungido, tá com o óleo da unção e Deus vai me abençoar porque ele foi mergulhado no azeite da vitória. E ali aquele envelope ele é mergulhado. Alguns ficam 7 dias enterrados no monte, né? Esses envelopes. E para ter mais poder, né? E é entregue na igreja esses envelopes, chamado envelope ungido. E ali atrás você faz um pedido de direção e coloca um dinheiro, uma quantia dentro, para você ser alcançado. O que a Bíblia diz sobre isso? Quando o mago Simão, querendo lá ali os dons do Espírito Santo, ele chegou para Pedro e falou: olha, eu pago por esse dom. Eu pago por essa dádiva aí que você tem. Isso está lá em Atos 8. O apóstolo Pedro chega para ele e fala: olha, você se arrependa, porque você está cuidando de adquirir os dons de Deus, as dádivas de Deus, os presentes de Deus. Você está cuidando de ter isso, as coisas de Deus, por dinheiro. Não se adquire bênçãos de Deus por dinheiro. O apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos 11, versículo 6, que nós somos alcançados pela graça. E ele ainda fala mais, que se nós achamos que somos alcançados por obras, por aquilo que nós fazemos, logo não existe graça. O que quer dizer graça? Graça é um favor imerecido e nós não merecemos. Isso é graça, mas nós somos alcançados por ela. Se eu faço algo, uma obra para ser alcançado, e for alcançado, então quer dizer que eu mereci. É por isso que Paulo fala, logo não existe graça. Ou você é alcançado por obra, ou você é alcançado por graça. E se você for alcançado por obra, logo não existe graça. Coisa que seria uma heresia. Porque nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós somos alcançados pela graça de Deus. E muitos crentes usam isso como um amuleto da sorte. Não, isso aqui é para você estimular a sua fé. Você tem que ter fé, então isso aqui ajuda a estimular a sua fé. Eu vou dizer uma coisa, lá em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas, a fé é o firme fundamento das coisas que não pode se ver.
mas que se espera. Então, se você precisa ver alguma coisa, se você precisa tocar algo para ter fé, logo, não é fé. Se você precisa tocar em algo para ter fé, se você precisa ver algo para ter fé, então não é fé. Pode até ser um tipo de fé, mas não é a fé genuinamente cristã. Você não vê em parte nenhuma da Bíblia Jesus falando, olha só, vem cá, meu filho, você quer ser curado? Então você vai lá no Templo de Jerusalém, tem uma poderosa campanha lá de 7 semanas, você pega um envelope de sacerdote, e quando você terminar essa campanha, você vai ser curado. Você não vê isso na Bíblia. Você não vê Jesus em parte nenhuma falando isso. Ele fala, você crê? Então seja curado. É fé. Fé é isso, é você não fazer nada, é simplesmente crer. Você não vê os apóstolos chegando, vem cá, minha filha, você quer ser curado? Então olha só, você vai ter que fazer uma campanha de sexta-feira. Você vai lá no templo, lá no cenáculo, que a gente se reúne, vai ter uma campanha lá de 7 quarta-feira lá, aí você pega um envelope ungido. Não. O que os apóstolos faziam? Você crê? Você crê? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pega a sua cama, levanta e anda. Isso que era feito na igreja primitiva. Você não vê na igreja dos primeiros séculos esse negócio de campanha, esse negócio de azeite ungido. A igreja, no decorrer da igreja, isso nunca existiu. Então, de onde surgiu essas campanhas? De onde surgiu esses envelopes ungidos? Na década lá de 1940, quando teve aquela explosão pentecostal, se não me falha a memória, foi mais ou menos nessa época, muitos católicos, muitos espíritas, eles se converteram ao Evangelho através desse advento pentecostal, né? A grande pregação. Eu não estou dizendo que o pentecostalismo clássico ensina isso. Pentecostais clássicos, eles rejeitam essas práticas, mas é devido os grandes missionários que pregaram o Evangelho, muitos se converteram dentro da linha pentecostal e, infelizmente, desgraçadamente, eles levaram esses dogmas para dentro da igreja. Esse negócio de óleo, de azeite ungido, isso veio da religião, isso veio do espiritismo, isso veio do catolicismo. No Evangelho, genuinamente bíblico, não existe essa prática na igreja. Não existe essa prática entre os apóstolos, entre a igreja apostólica, entre a igreja primitiva. Isso surgiu posteriormente no século XX, quando esses adeptos à religião, eles se converteram e levaram esses dogmas para a igreja. Houve um sincretismo religioso. O que seria um sincretismo? É isso, é mistura de religiões. Foi difundido, né? Difundiram a religião deles com os dogmas cristãos. E acabou que trouxe essa explosão de campanha, envelope ungido, essas coisas todas. E claro que muitos charlatões também se aproveitaram disso para tirar dinheiro do povo. Porque as pessoas já estão acostumadas com esse tipo de como é que eu vou te falar, de simpatias, né? De escrever nomes para você ser alcançado, ser abençoado, colocar nome na boca de sapo, colocar nome nisso, como nome naquilo, pegar um envelope, tacar fogo naquele envelope com o nome dentro. Então as pessoas estão acostumadas com esse contexto. Então essas pessoas, para elas, elas são facilmente seduzidas por isso. E a igreja também faz esse tipo de campanha de vitória, campanha de portas abertas, porque é uma maneira dela atrair o crente pela ganância. E não pela palavra de Deus. Não, eu vou na igreja porque eu quero vitória. Eu vou na igreja porque eu quero ser abençoado. Eu vou na igreja porque eu quero ser curado. E vai ter uma campanha lá para mim. Então é um jeito de atrair o leigo pela ganância. E não por Cristo. Existe uma passagem ali, eu até fiz um meme hoje, botei no Facebook. E Cristo em João 6. Quando Jesus começa a pregar a palavra, muitos discípulos abandonam Jesus. E Cristo olha para os apóstolos e fala para eles, vocês também não vão? E os apóstolos falam, Senhor, para onde iremos nós se somente Tu tem a palavra de vida eterna? O que eu entendo com isso? São poucos que vão a Cristo pelo que Cristo é. Enquanto Cristo estava operando milagres, estava todo mundo indo atrás. Enquanto Cristo estava operando cura, estava todo mundo indo atrás. Mas quando Cristo começa o seu sermão, começa a expor a sua palavra, eles abandonam Cristo, eles vão embora, né? Então, eu entendo isso. Que quando
a pessoa só vai a Cristo realmente. O cristão genuíno, ele vai a Cristo pelo que Cristo é, pelo que Cristo fez na cruz. Vai a Cristo pela graça que ele nos ofereceu, e não pelo que Cristo pode fazer. Então isso é uma tática que a igreja usa, de atrair o crente pela ganância. Tem uma passagem, mas essas palavras, isso tudo que está acontecendo é o que Paulo já vinha profetizando, porque Paulo fala lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo fala: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande vontade de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo o desejo dos seus corações. Eles desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para fábulas. E o que acontece nas igrejas hoje? Fábulas. Campanha de 7 semanas para você ser abençoado, ser curado. Envelope ungido que você coloca dinheiro dentro. E você pode até me falar: mas eu fui abençoado porque fiz a campanha. Não, querido, você não foi abençoado porque você fez a campanha. Você foi abençoado porque Deus teve misericórdia de você. Por isso que você foi abençoado. É tudo pela graça, meu querido. Se você não sabe o que é graça, graça é um favor imerecido. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, fofinho. É porque Deus teve misericórdia de você. Mesmo sem você, sem eu merecer. Deus teve misericórdia. Isso é graça. Então, fique com essa palavra, compartilhe esse vídeo. Se forem te xingar, deixa te xingar. Essa é a verdade, essa é a palavra, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Se não tem respaldo na Escritura, se não tem base na Escritura, é uma heresia. Infelizmente, se a tua igreja faz essas práticas, é uma igreja herege, teu pastor é um herege, infelizmente não tem outra palavra para definir isso, e espero do fundo do meu coração que as igrejas, elas possam abrir os olhos, elas possam despertar, porque não é mais tempo de fazer campanha, é tempo de buscar a Deus, é tempo de pedir perdão, tempo de pedir misericórdia por nossas vidas, porque Jesus, Ele está voltando. Amém? Fica essa palavra, Deus abençoe, a paz de Cristo.